Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então, tenho estado aqui recolhido, não é? Refletindo, meditando realmente o que fazer, não é? O que fazer com esta vida que temos aqui. Se foi um presente, se foi um karma, seja o que for, estamos aqui. Durante aí anos, não é? Baseei-me aí, como a maioria aqui dos que ainda se consideram meus amigos, nestas partes religiosas do Deus, e tudo isso realmente tenho constatado que é a maior fonte de separatividade, né? de afastamento, de confronto, né? E que para pouco ou nada serve. Pouco ou nada serve. Para mim, no meu ideal, esse verdadeiro Deus, todo, absoluto, todos os nomes que queiram pôr e mais algum, jamais esta mente humana há de compreender, entender, jamais. Portanto, uma coisa que a gente jamais pode compreender, para que é que vai investir o nosso tempo, né? A nossa vida numa coisa. É porque não é para ser compreendido. Né? Quanto muito, seria para ser vivenciada essa incompreensão. E então, se ele não pode ser compreendido, o que fazer? Esse é logo o primeiro ponto. Eu vou-me dedicar a algo que é impossível compreender? Não há alguém que já disse que isso é correr atrás do vento? Esse é o primeiro ponto. Portanto, para mim, esse é impossível ser compreendido. Segundo ponto é que, à procura dessa compreensão, surgem todas estas alienações, estas separações todas da humanidade. Tudo isso que ao longo da história foi posto, ou foi-nos proposto como Deus, como divindade, nada mais são, para mim, no meu ideal, então que humanos, com humanos, verdadeiramente humanos, não é? Que controlam o seu corpo, o seu corpo físico, o seu corpo emocional, sentimental e o seu corpo intelectual. E a partir daí, eles são realmente. E então, dominando-se a si, não sendo dominado por si, conseguem dominar os outros e o meio ambiente. E podem ser daqui ou não ser daqui. E depois, como nós vemos por nós, né, observando-nos a nós próprios, nós achamos que fazemos o bem. Ninguém, eu não conheço ninguém que vá fazer o mal, mesmo sabendo que vai fazer mal, mas para um suposto bem. Portanto, e assim se passa com todos esses senhores desta dimensão, né, que desde o primórdio dos tempos passaram como deuses, né, e como Deus. Então, tendo esse primeiro pressuposto que é impossível conhecer o tal do Deus, que todos estes são falsos deuses, e depois resta constatar, né? Eu estou aqui, né? Estou neste corpo, né? Eu estou neste corpo, estou aqui. Então este corpo tem sentimentos, tem sensações. Depois há outro corpo que se emociona, que tem sentimentos. E no corpo físico, né, tem sentidos também.
Passando depois para o corpo intelectual, ele pensa, tem um intelecto. Então, a partir de tudo isto, deste corpo mental, sentimental, emocional, físico, depois temos a área vocacional, a área social, económica ou financeira e a nossa pessoal, individual ou interna. Nestas áreas é que nós temos de nos concentrar. Para quê? Porque todas estas áreas são aquelas que promovem a separatividade. Vocês veem, toda a religião, ou quase toda, promove a separatividade e não a compreensão das outras. Poucas se dedicam a isso, ou praticamente nenhuma. Os nossos sentimentos e as emoções são guiados sempre por quê? Pelos tais 6 que eu há anos vos digo. Crenças, dogmas, desejos, apegos, expectativas e indignações. Tudo isto é que gera aqui a humanidade. Todas isto. E elas colocadas nestas 7 áreas, é o caos que a gente assiste. Mas não o verdadeiro caos, que esse caos era lindíssimo. Não é? Isto foi um cosmos caótico, é mais por aí dizendo. Portanto, hoje se tivesses fazer um resumo de tudo isto que eu tenho explorado, indagado, inquirido, questionado, é isso. Que aquele Deus é impossível ser compreendido. Mas esse tudo, não é? Que talvez, não é? Este é um dos ideais ou uma das crenças, não é? Que eu ainda possuo, é que está em cada um, em cada partícula, desde a mais infinita até à maior, que é esta matéria, e depois espírito, tudo que não se vê, espiritual, metafísico, e tudo o que se vê, físico, denso, material, né? Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Mas em estados diferentes, em vibrações, em sintonias, em frequências, seja o que for. Mas ele está presente, ele, ela, porque só isso já é um fator desequilibrante e possível de ser manipulado. Portanto, essa divindade, esse divino, como eu apresento, não é? E ainda creio, está em tudo e está em todos. Mesmo naqueles senhores deste mundo, que, como vos disse, podem ter boas ou más intenções dependendo da nossa crença, do nosso apego, desejo, dogma, expectativa, indignação. Tudo depende disso. E depois são aquelas 7 áreas que eu vos referi, que a gente aqui podemos tratá-las, não é? Ser amigo da realidade, temos de ser amigos desta realidade, desta compreensão. Não há aí Deus nenhum para quem se faça orações, para quem se faça pedir interferências, pedir auxílios, nada disso. É tudo sempre, foram humanos, humanoides, de outros mundos, deste mundo, tudo sempre a mesma coisa. Agora está em nós, está em nós, está em nós. E, apesar também de achar que não foi nada isso que fez aqui tudo que possa ser visível, audível, perceptível, tudo mais, mas temos mente, sentimento, emoções, corpo, sentidos, instintos, percepções, temos a todos, que sempre todas essas religiões políticas, clubísticos, filosofias, ideais, é sempre para separar, sempre para separar.
Sempre leva tudo à separação. Só que depois estão sempre um passo à frente. Portanto, tudo isto aqui apreciável, aprazível, né? Desejável que vos estou a pôr aqui, pode ser tudo utilizado então para um domínio ainda maior. Pois é, separatividade é horrível, união, não é? União, junção, tudo igual. Pois, ainda é mais, não é tudo igual. Esse depois aí é que é o problema, que não é um rebanho, não é todos juntos a pensarem na mesma coisa, não, todos somos diferentes, todos, não há dois iguais. Podemos ter umas afinidades, né? Uns gostos parecidos, umas preferências, né? Umas aversões mútuas, mas não, somos todos diferentes. Então o objetivo é como, com toda essa diferença, né? Com toda essa multiplicidade de opções, de tudo, como? E esse tem que ser o desafio. Né? Esse tem que ser o desafio e tem que ser o nosso objetivo. É ver, observar, entender para compreender, né, essas diferenças que são complementos. Complementos. O que tu tens falta a mim. O que eu tenho falta-te a ti. Alguma coisa falta noutra. Então somos complementos. Complementos. Complementares. E quando chegar a essa compreensão, aí o que afeta a ti, afeta-me a mim. O que beneficia a ti, beneficia a mim. Né? E sempre assim, sempre assim. Isso é que leva então à tal fraternidade, à tal harmonia, compreender as diferenças, compreender os propósitos. Tudo tem o seu propósito. Depois vai por tudo, vai aquela maneira que realmente perpassa para todas as filosofias políticas, religiões, tudo, que é compreender a pessoa. Aquele só quer dinheiro, então deem todo o dinheiro do mundo, deem cá, encha-no todo o dinheiro, deem-lhe tudo, deem-lhe tudo. Mas isso custa. A gente compreender porquê que aquela pessoa estuprou a outra. Lá, o politicamente correto, as falsas morais, não dar valor à parte sexual, que tanto é necessário como a água, como a comida, como o sono, como tudo mais. Foi privado dele, então fica um depravado por causa das políticas religiosas, dessa ética falaciosa, tudo mais, hipocrisia atrás de hipocrisia. Então tudo isso, tudo está doente, o ambiente está doente, é saqueado, é explorado na parte negativa, nada se compreende, e estamos aqui para nos construirmos como uns seres verdadeiros, pois é para auxiliar, para compreender. Ou seja, o trabalho é infinito, é imenso. E é necessário realmente quem queira trabalhar, mas nessas premissas. Não há Deus para compreender. Não há. É incompreensível. É incompreensível. Portanto, para quê? Todas essas religiões são totalmente inúteis. Porque ou que tendem para separar, ou então, quando é para unir, é tudo o mesmo pensamento, o mesmo sentir. Isso é impossível. É uma ficção. Não é ser amigo da realidade. Lá está. É criar autómatos. É o tal passo à frente. O ecumenismo, o sincretismo. Mas isso é tudo para ser mais fácil. É como essas fusões e aquisições.
não posso concorrer, não gosto de concorrência leal. Não, compro tudo, adquiro tudo, sou dono de tudo. Quando eu vou à falência, acaba tudo, é o caos geral. Portanto, é saber que a concorrência é saudável, é benéfica, é essencial para a vida. Cada um tem as suas qualidades a oferecer, cada um tem as suas aspirações que são necessárias para o bem de todos, mas há que entender tudo e compreender tudo. Portanto, essa última realidade a ser transposta é a separatividade versus compreensão. Compreensão. E então, há tudo estas caridades que para nada servem, só servem para perpetuar o estado de pobreza, tanto intelectual como física. A saúde, que não é saúde nenhuma, não é? Como diz aí alguém que eu gostava de assistir, né? É a doença e não a saúde. Né? Era o ministério da doença em vez de ser da saúde. Porquê? Porque é tudo para a separação, tudo para mim, nada para o outro. Então começa com a comida doente, né? Com o saquear do ambiente, para quê? Para depois, lá está, comercializar os medicamentos, as vacinas, mas isso é aí a teoria da conspiração geral, global, que para pouco serve. Porquê? Porque não há o que fazer. Como fazer? Né? Atacar, entre aspas, compreender onde está o problema, quer dizer a oportunidade, e depois então começar com estas 7 áreas, né? A área mental. O pensamento não é bom, não é mau. O pensamento serve, o intelecto, para guiar o ser humano, para criar um ser humano real, de verdade, um ser, né, que controla depois os seus sentimentos e as emoções, que vão controlar o seu físico, e que o físico começa tudo. Com o físico debilitado não se consegue pensar, sentir emoções, é sempre tudo negativo, desequilibrado. Portanto, estas áreas é que têm que ser tratadas. E depois a nossa área vocacional, né? Profissional, né? Fazer o que se ama, vai para a social, relacional, relacionamentos, né? Tudo desequilibrado, tudo em bases, em tripés só com 2 pernas. A área económica ou financeira, porque é que é toda esta ganância por o dinheiro? Né? Porque primeiro o dinheiro era do diabo, era um mal, né? Depois já é tudo, só se compra com dinheiro, pensam que compram a felicidade com o dinheiro. Tem que tudo ser explicado, né? Explicado que há coisas básicas que o ser humano necessita, né? E que essas coisas básicas trazem felicidade, mas num pressuposto equilibrado e útil. Tem que se compreender que todos não podem ser milionários aqui neste mundo, não dá, não há ambiente para isso. Já nem falando da economia, de ambiente. E depois a área individual. Né? A área individual, porque a pessoa não se pode exprimir realmente. Porquê? Porque é condenado logo, julgado, né? Com todos os preconceitos, com todas as maneiras mais desequilibradas. Né? Tudo devido sempre à mesma coisa. Crenças, dogmas, apegos, desejos, expectativas e indignações. Portanto, esta é a minha atualidade hoje. Né? Hoje. E o que poderia ser passado, né, para qualquer um de nós que possa realmente se interessar na coisa, é isso, é esquecer o Deus. Né? Tudo é divino. Se tudo for encarar como divino, que há o divino em tudo. Tudo tem o divino. Tudo que afeta um, afeta todos.
Depois, tudo aqui que nos rege não é nada imposto pelo Deus, não, é tudo humanos, tudo feito por humanos, religiões, políticas, tudo é humanos para humanos, não há divindade em nada, o que também há em tudo. É divino decaído, não é? É uma decadência divina. E depois é aqui, como estamos, não é? Como é que eu estou? Tenho aqui este corpo, não é? Penso, sinto, emociono. Então, como equilibrar isto tudo para então sim me integrar aqui no meio ambiente, não é? Ser um complemento do meu próximo, o meu próximo é o meu complemento, onde acaba a minha liberdade é onde começa a dele, e onde acaba a dele é onde começa a minha. E por aí então, através destas 7 áreas, nos construirmos como realmente seres humanos da excelência, para então nos conduzirmos e podemos auxiliar ainda aqueles que quiserem ser auxiliados à nossa maneira. Enfim, acho que já vai longo, claro, mas expus tudo o que queria expor e enfim, não é? Portanto, fica aí para vocês dizerem o que é que acharam de tudo isto e quem quiser realmente ser o meu complemento e que eu o possa complementar, tem aí tudo, sabem onde me procurar, não é preciso mais nada. Obrigado, gratos por assistirem. Até à próxima.